Olá, pequenos artistas e matemáticos! Sejam muito bem-vindos à nossa jornada pela composição e decomposição de polígonos. Você já parou para pensar como as formas nos rodeiam? Quadrados, triângulos, hexágonos. Elas estão em tudo, desde a arte que fazemos com papel até as construções mais incríveis. Hoje vamos desvendar os segredos de como montar e desmontar essas formas, entender seus ângulos e descobrir como a matemática nos ajuda a criar e analisar o mundo ao nosso redor. Preparem suas mentes curiosas, porque a aventura da geometria vai ser colorida e cheia de descobertas. Para começar, o que são os polígonos? Eles são figuras planas que têm algumas características especiais. Para ser um polígono, a figura precisa ser fechada, ou seja, todas as suas linhas se encontram, sem nenhuma abertura. E o mais importante, ela precisa ser feita apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Não pode ter curva nem linha se encontrando no meio. Se ela for fechada e feita só de retas, é um polígono. Você sabia que podemos criar polígonos de um jeito super legal? A arte do origami, que é japonesa, é perfeita para isso. Ela consiste em dobrar papéis para criar figuras e formas, sem usar cola ou tesoura. A palavra origami vem de oru, que significa dobrar, e gami, que significa papel. Ao dobrar o papel, a gente consegue ver várias figuras geométricas se formando. É uma forma divertida e prática de interagir com os polígonos. Quando a gente junta figuras geométricas simples para formar polígonos maiores e mais complexos, isso se chama composição de polígonos. É como montar um quebra-cabeça. Você pega peças menores, como triângulos, e as une para criar uma forma totalmente nova. Essa é uma forma de criar polígonos, compondo eles com peças menores. É muito usada em design e arquitetura, por exemplo. Agora, o contrário da composição é a decomposição de polígonos. É quando a gente divide um polígono complexo em figuras geométricas mais simples. E a figura mais comum para dividir um polígono é o triângulo. Por que o triângulo? Porque ele é a figura mais simples e mais estável. Dividir um polígono em triângulos nos ajuda a entender melhor suas propriedades, como a soma de seus ângulos, de um jeito mais fácil. É como desvendar o segredo de uma forma complexa. Existe uma regra mágica para saber o número mínimo de triângulos em que um polígono pode ser dividido partindo de um único vértice. É só pegar o número de lados do polígono e subtrair 2. Por exemplo, um quadrado tem 4 lados. Então, 4 menos 2 é igual a 2. Um quadrado pode ser dividido em 2 triângulos. Um pentágono tem 5 lados. Então, 5 menos 2 é igual a 3. Um pentágono pode ser dividido em 3 triângulos. Essa fórmula é super útil e funciona para qualquer polígono com 4 ou mais lados. Vamos aplicar a nossa regra mágica ao hexágono. Um hexágono tem 6 lados. Usando a fórmula 6 menos 2 é igual a 4. Isso significa que podemos decompor um hexágono em 4 triângulos. É como desmontar um brinquedo grande em peças menores para entender como ele funciona. Essa decomposição é muito usada para calcular a área de polígonos complexos, por exemplo. Todo polígono é feito de linhas e pontos que formam ângulos. Um ângulo é como uma abertura entre duas linhas retas que se encontram em um ponto. Esse ponto onde as linhas se encontram é chamado de vértice. Os ângulos estão em todo lugar, nos cantos do seu quarto, na boca de um jacaré, ou até na hora de abrir um livro. A gente mede os ângulos em graus, e eles são super importantes para entender a forma das coisas. Existem vários tipos de ângulos, e cada um tem seu tamanho. O ângulo agudo é uma abertura pequenininha, que mede menos de 90 graus. O ângulo reto é uma abertura perfeita que mede exatamente 90 graus, como os cantos de uma mesa ou de uma porta. É o ângulo mais comum que a gente vê. E o ângulo obtuso é uma abertura grandona, que mede mais de 90 graus, mas menos de 180 graus. Cada um tem seu tamanho e seu jeitinho de ser. E tem mais um tipo de ângulo, o ângulo raso. Ele mede exatamente 180 graus, como se fosse uma linha reta perfeita. Pense em dar meia volta, isso é um ângulo raso. Para medir todos esses ângulos com precisão, a gente usa uma ferramenta especial chamada transferidor. Ele é um instrumento em forma de semicírculo ou círculo completo, com marcações em graus. É super fácil de usar. Basta alinhar o centro do transferidor com o vértice do ângulo e ver onde a linha do ângulo aponta nos graus. Um dos segredos mais legais da geometria é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se você somar os 3 ângulos de qualquer triângulo, o resultado será sempre 180 graus. É como se os 3 ângulos do triângulo se juntassem para formar um ângulo raso, uma linha reta.
Essa é uma propriedade fundamental e super importante dos triângulos. Experimente com qualquer triângulo que você desenhar, vai dar 180 graus. Se o segredo do triângulo é 180 graus, qual será o segredo do quadrilátero? Já que um quadrilátero que tem 4 lados pode ser dividido em 2 triângulos usando uma diagonal, e cada triângulo tem 180 graus. Então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é a soma de 2 triângulos. Ou seja, 180 graus mais 180 graus, que é igual a 360 graus. Essa é a soma de todos os ângulos internos de qualquer quadrilátero. É como dar uma volta completa. Além de classificar os triângulos pelos lados, a gente também pode classificá-los pelos ângulos internos. O primeiro tipo é o triângulo retângulo. Ele é super fácil de identificar. É o triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede exatamente 90 graus. É como o canto da sua janela. Se você vir um triângulo com um ângulo reto, já sabe, é um triângulo retângulo. Temos mais 2 tipos de triângulos, dependendo dos seus ângulos. O triângulo acutângulo é aquele que tem todos os 3 ângulos internos agudos, ou seja, todos eles medem menos de 90 graus. Pense em um triângulo com cantinhos sempre fechados. Já o triângulo obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo interno obtuso, ou seja, um ângulo que mede mais de 90 graus e menos de 180 graus. É como se ele tivesse um bocão aberto. Assim fica fácil identificar cada um. Os ângulos estão por toda parte, até nos movimentos. Quando a gente dá uma meia volta em uma corrida, a gente fazendo um giro de 180 graus, que é um ângulo raso. Quando a gente fazendo uma curva de 90 graus, estamos fazendo um quarto de volta, que é um ângulo reto. E quando a gente gira 360 graus, a gente dá uma volta completa, voltando para o mesmo lugar. Entender esses giros nos ajuda a ter uma noção espacial melhor e a entender como os ângulos se aplicam no mundo real. Chegamos ao fim da nossa aventura, e vocês se tornaram verdadeiros mestres em composição e decomposição de polígonos e ângulos. Pensem no seu kit de supergeometria. Nele você tem o conhecimento sobre o que são polígonos, a arte do origami, e como montar e desmontar formas. Você sabe a regra mágica do n-2 para dividir polígonos em triângulos. Entende o que são ângulos, seus tipos e como medi-los, e o segredo da soma dos ângulos de triângulos e quadriláteros. Vocês têm todas as ferramentas para explorar o mundo das formas. Uau! Que jornada incrível tivemos! Vocês foram verdadeiros mestres em composição e decomposição de polígonos e ângulos. Aprendemos a identificar e classificar formas, a desmontá-las em triângulos e a entender seus ângulos e giros. Agora vocês sabem como a geometria nos ajuda a ser mais espertos, a observar o mundo com mais detalhes e a aplicar a matemática no dia a dia. Continuem curiosos, buscando sempre novos conhecimentos e aplicando tudo o que aprenderam. Parabéns e até a próxima aventura matemática! Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal, isso é muito importante para nós.